Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos aqueles que acompanham nossos estudos nas Sagradas Escrituras. Neste trimestre estamos estudando os heróis da fé, tomando por base a palavra de Hebreus no capítulo 11. Agora estamos já na nossa terceira lição, e essa lição 3 tem por título Isaac, Jacó e José, herdeiros da promessa. Lembrando que estamos sim estudando os heróis da fé, mas destaque aquilo que está apontado em Hebreus, capítulo 11, nestas primeiras lições que aqui já temos apresentado. Se fôssemos estudar baseados em Gênesis, a nossa forma de apresentação seria muito mais extensa e também os títulos não seriam agrupados como esses que temos tido até então, agora com 3 daqueles heróis da fé, Isaac, Jacó e José, sendo apresentados, mas dentro da limitação do citado em Hebreus capítulo 11. Assim sendo, nesta lição 3, apresentamos o texto áureo em Hebreus 11, versos 20 a 22, e que trazem para nós este assunto. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Portanto, nesse nosso texto áureo, se apresenta bem resumidamente algo a respeito de Isaac e também de Jacó e também de José. É onde estará o nosso estudo nesta oportunidade. Continuando a nossa leitura bíblica, está em Gênesis capítulo 27, como também no capítulo 48, como também no capítulo 50. No capítulo 27, Isaac abençoando Jacó. Na sequência, Jacó também dentro das bênçãos de Deus, sim, abençoando os filhos de José e a sua descendência, aqueles que foram depois patriarca das 12 tribos, e finalmente 50, José, referindo-se que Deus tiraria o povo da terra do Egito e que eles não deixassem os seus ossos ali no Egito. Esses textos apresentados, conforme anunciamos agora, vão estar sendo lidos progressivamente, apresentados à medida que desenvolvemos a nossa lição, falando de Isaac, de Jacó e de José. O nosso esboço proposto para esta lição número 3, Isaac,
Jacó e José, herdeiros da promessa, são em 3 subtítulos, conforme o nosso propósito e costume. Primeiro, a bênção de Isaac sobre Jacó e Esaú. Depois, segundo subtítulo, as bênçãos de Jacó sobre seus descendentes. E, finalmente, o pedido de José aos seus irmãos, o subtítulo 3. Continuando, entrando na nossa lição, agora consideremos, estamos estudando os heróis da fé, e isso debaixo da limitação, nos restringindo somente aquilo que está no capítulo 11, e disso nós falaremos a respeito desses patriarcas, desses heróis da fé. Nosso texto que está em tela, na nossa introdução, diz: depois de Abraão, os próximos homens que alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus e cuja história é narrada nas Escrituras são Isaac, Jacó e José. Na verdade, há muito o que se dizer sobre cada um deles e várias lições de fé a se extrair das suas experiências com Deus. Contudo, propomos nesta lição apresentar 1 ou 2 eventos na vida de cada um deles, ainda seguindo os apontamentos do escritor aos Hebreus, a partir dos quais podemos identificar as características ou a característica particular do testemunho de fé desses patriarcas, de cada um desses heróis da fé. A isto posto, vamos já para a nossa primeira parte, ou subparte, nessa lição 3, as bênçãos de Isaac sobre Jacó e Esaú. O texto proposto da limitação da nossa apresentação está Hebreus no capítulo 11, o verso 20, quando diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Muito bem, e ainda em Gênesis capítulo 27, primeiramente, nos versos 27 a 29, nós temos também a palavra correspondente ao que está em Hebreus, só que agora em Gênesis, e que diz para nós: e chegou-se, e beijou-o, então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os teus filhos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. É o momento em que Isaac abençoa. E o texto, as palavras que ele usou ao abençoar Jacó. Ainda que a história de Jacó é polêmica nesta parte, há muitas situações, mas não queremos entrar nisso. Nós estamos tratando dos heróis da fé e destacando, segundo Hebreus capítulo 11, algo pelo que, sim, foi a citação, exemplo para nós de como alcançar a aprovação diante de Deus. Na sequência, em texto bíblico, verso 38 a 40, vamos ver, não estudando Esaú, mas o que Esaú veio a ter de experiência, o que lhe aconteceu. Que, na verdade, Isaac abençoou a Jacó de uma forma sem ter ciência, conhecimento, que não era Esaú que lhe abençoava, mas era Jacó que estava presente.
E depois Esaú, chegando, ficou sabendo que a bênção já tinha sido dada. E que bênção teria o pai para dar ainda, se ele já derramou em poucas palavras, sim, uma exaltação, sim, um destaque especial, ou a primogenitura, ou a bênção da primogenitura, ou, sim, que teria primazia o Jacó. Esaú se aborrece com isso. E a expressão é essa do verso 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E com essas palavras, ainda colocando Esaú submisso a seu irmão Jacó, sim, foi com que depois vemos a restrição da bênção de Esaú, porque não tirou, não podia anular a bênção que já tinha dado para Jacó. Era Deus nesta história, porque antecipadamente Deus já tinha dito que sim, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. E tantas explicações nas Sagradas Escrituras sobre este ponto. Mas nosso assunto não é Esaú, é, no caso, Jacó sendo abençoado por Isaque, nesse primeiro subtítulo, que temos a bênção de Isaque sobre Jacó e Esaú. Passamos então ao nosso primeiro parágrafo, e que está na tela, com os seguintes dizeres: o episódio destacado na vida de Isaque, no tocante à sua fé, é aquele em que o patriarca, já em idade avançada, abençoa seus dois filhos, Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Além do fato de que, seguindo as pisadas de seu pai Abraão, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em tendas, crendo na promessa de que o Senhor, Deus, lhe daria herança. Isaque também perseverou durante muitos anos em oração pela sua mulher Rebeca, que era estéril, na esperança de que o Senhor lhe daria descendência, assim como o fizera miraculosamente a seu pai Abraão, até que Deus o atendeu e o patriarca tornou-se pai de gêmeos aos 60 anos de idade. Interessante considerarmos estas coisas, porque Isaque, ainda que dirigido por Deus, caso uma história linda, para casar-se com Rebeca, sim, um relacionamento muito maravilhoso. Veio a luta sobre a vida deles, ou seja, era permissão de Deus, plano de Deus, mas quantas vezes estamos prontos a nos aquietarmos diante das contrariedades por uma vontade certa de Deus sobre a nossa vida. Deus tinha falado a Abraão e ele se incomodou com Sara estéril, mas Deus visitou e cumpriu a promessa. E agora quem está nesta vez é Isaque, casado com Rebeca, mas entretanto, apesar de tantas coisas boas ali, ela não gerava filhos, era estéril, mas Deus reservava para um tempo certo. E assim, com apenas 60 anos,
ou bem avançado nesse particular, é que ele vai gerar os seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Mas, dentro deste texto, apontamos, dentro das Escrituras, o que está em Gênesis capítulo 25, verso 19 a 21, estendo a 21, quando se diz: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor Deus ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Já no capítulo 26 de Gênesis, verso 2 e mais alguns versos, temos: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A história seguinte que nós avançamos é que sim, temos Rebeca um tempo à frente, já concebendo em gestação de seus filhos, que ela não sabia que eram 2, mas clamando a ela, vendo a perturbação no seu ventre, a agitação no seu ventre, e Deus lhe deu resposta. Repito, ela se incomodou com algo estranho na sua gestação, perguntou a Deus, e Deus respondeu para ela, Rebeca, que no seu ventre havia 2 povos. Sim, e é o que lemos no texto seguinte, no parágrafo seguinte, parágrafo 2º na nossa anotação, e em tela, nesse subtítulo, a bênção de Isaque sobre Jacó e Esaú, temos então o que lemos. Mas, a respeito do que o Senhor Deus havia dito a Rebeca em relação aos gêmeos, que brigavam entre si ainda no seu ventre, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Isso está em Gênesis capítulo 25, verso 23. E a despeito do sinal visível de que o mais novo seria favorecido por Deus sobre o mais velho, sinal este evidente por ocasião do nascimento de ambos, e a partir do qual cada um recebeu seu nome em caráter profético. Isaque demonstrava maior afeição por Esaú, pois se agradava do fato de Esaú ser homem do campo e caçador. Jacó, por sua vez, sendo o homem mais simples e pacífico, como foram o próprio Isaque e Abraão, agradava mais a sua mãe, Rebeca. Convencido de que Esaú deveria herdar a promessa feita primeiramente a Abraão, e estando já avançado em dias, Isaque propôs então abençoá-lo tal como era de direito ao primogênito. Ocorre, porém, que Jacó, orientado por sua mãe, conseguiu receber esta bênção por meio de um artifício muito bem elaborado e executado, e que foi bem sucedido graças ao propósito de Deus em relação a Jacó e a sua justiça em lidar com a atitude profana de Esaú. Então, aí está, Rebeca estéril, Deus dá, num tempo já avançado de idade, a capacidade de gerar filhos, e em gestação ela se incomoda com o que lhe acontecia, pergunta a Deus e Deus responde. Em vez de Deus falar, 2 crianças, você tem gêmeos no seu ventre,
Deus já fala, 2 nações estão no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor, quebrando outra vez o protocolo que existe entre os homens, porque Deus é o senhorio de tudo. Ele é dono absoluto de tudo, e ele já falou com Rebeca que o primogênito estaria servindo, submisso ao menor, que era no caso Jacó. E observe que a palavra Jacó não significa, como dizem alguns, enganador, mas é aquele que terá a primazia, aquele que irá à frente. Já no nome já está decretado isso. E de fato, quando nasce Jacó, ele tem a sua mão agarrada nos pés de Esaú. E Esaú recebeu um nome simplesmente do seu aspecto físico, cabeludo. Porque quando saiu do ventre da sua mãe, era cabeludo. E que tem isso de dignidade ou de algum aspecto espiritual de uma chamada de Deus. Não. A palavra real depois é essa. Amei Jacó e aborreci Esaú, que de fato se mostrou tremendamente profano, na face da terra. Então, perdeu a sua primogenitura. Nós temos essa narrativa em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 25. E diz a palavra, descrevendo como Esaú desprezava as coisas de Deus, e ao contrário, Jacó ansiava, desejava, sonhava com as bênçãos de Deus. E temos essa narrativa, Gênesis 25, 25. E saiu o primeiro dos 2 gêmeos, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, que significa vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Atentemos para esse fato, essa narrativa. Esaú estava desligado das coisas de Deus, não dava valor. E Jacó ali ao lado, interessado, querendo ter aquelas bênçãos. Ou se não era a bênção de Esaú, Deus poderia dar outras bênçãos para ele. Ele queria era a bênção de Deus. E a oportunidade de um prezar algo de Deus e o outro desprezar as coisas de Deus. E aconteceu de Esaú vender por coisa muito baixa, barata, aquilo que deveria ser guardado e desejado, sim,
de uma forma muito cuidadosa. Mas Deus sabe de todas as coisas. Assim sendo passado esta passagem, vamos para um terceiro parágrafo, nesse subtítulo, a bênção de Isaque sobre Jacó e Esaú. As bênçãos concedidas por Isaque a Jacó e Esaú tornam-se ainda mais significativas quando as consideramos sob o aspecto que ele os abençoou pela fé, pois neste caso eram bênçãos mais de caráter profético do que simplesmente imprecatório. Não tendo posse daquela terra ou naquela terra, além de um lugar para ser sepultado, mas certíssimo de que o Senhor Deus cumpriria a promessa que havia dado de seu pai, ao declarar que seu filho colheria o melhor da terra e seria senhor de povos e nações, Isaque afirmava sua esperança no cumprimento da palavra sobre a sua descendência e a sua expectativa de que ela se cumprisse logo. E de tal modo, esta bênção testifica da sua fé que, mesmo estando estas coisas ainda no futuro, elas eram para ele tão reais que, tendo-as confiado a Jacó, não as tinha mais em seu poder para concedê-las como que novamente a Esaú. Ou seja, uma bênção em nome de Deus para uma pessoa certa, escolhida por Deus e com a plenitude que ela contém em si mesmo, o que poderia se fazer com Esaú? Sim, foi a bênção que Esaú desprezou, porque o colocava submisso ao seu irmão e não com a fartura da terra. Mas é a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem, ainda mais considerando que, entendamos isto, nessas colocações todas, a bênção daqueles que esperam em Deus, servem a Deus, são fiéis a Deus, não é fartura dessa terra que um dia deixará de existir, mas da nova habitação nos lugares celestiais, vida com abundância, vida eterna e na presença de Deus. O que se pode falar mais disso? Qual o valor destas coisas? E assim, apresentemos, quando temos uma sequência dos fatos, no capítulo 28 de Gênesis, quando Isaque chama Jacó. Mas antes, consideremos, Isaque abençoa Jacó, Esaú chega depois, recebe uma bênção secundária e não a principal e espiritual, que envolvia as promessas de Deus dadas a Abraão. E agora, tendo Esaú proferido a ameaça de que mataria a Jacó quando seus pais falecessem, como se isso lhes daria a bênção de Jacó, como se fosse material para roubar para si. Então, Rebeca insiste com Isaque para que Jacó seja mandado embora daquela terra para buscar esposa dentro da parentela, sim, da própria mãe Rebeca, conforme o cuidado que ela estava tendo de proteger seu filho Jacó das ameaças de Esaú. E a palavra usada por Isaque está nesse capítulo 28, verso 1 em diante, alguns primeiros versos. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti
e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Pronto. E agora Isaac, sem confusão, sem dúvida, em plena certeza que estava abençoando Jacó, ainda que não era o primogênito, mas ele entendeu de que a bênção Deus queria dar a Jacó. Reafirma aquela bênção e citando aqui as bênçãos de Deus, sim, conferidas a Abraão e a sua descendência. Se foi dado a Abraão, passou a ele Isaac e ele agora as atribuía, encaminhava para Jacó. E Jacó vai seguir a sua história ali narrada em Gênesis a partir desse capítulo 28. Assim sendo, já podemos ir para uma outra sequência, falando sobre, agora, não mais Isaac, mas Jacó e a bênção dele sobre seus descendentes. E destaco mais uma vez, estamos nos detendo em Hebreus, no capítulo 11, e em particular o verso 21. E por isso só colocamos este estudo, esse destaque desse herói da fé. As bênçãos de Jacó sobre seus descendentes. E aí, este assunto está na nossa limitação em Hebreus 11, verso 21, e depois narrado em Gênesis capítulo 48. E assim apresentamos esse texto bíblico. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Aqui a narrativa, sim. José teve filhos na terra do Egito, 2 meninos, Manassés e Efraim, e Jacó vai abençoá-los. E tem um detalhe particular neste ponto, que podemos estar destacando, abrindo o Gênesis, sim, no capítulo 48, e no capítulo 48, lendo o primeiro verso e pulando para mais um verso à frente. Assim diz então o primeiro verso do capítulo 48. Aqui em projeção na tela está o capítulo 48 a partir do verso 17. Estou estendendo um pouquinho a leitura, chamando também aquilo que está no verso 1. E aconteceu depois destas coisas, agora no tempo de Jacó, uma história linda e longa, extensa, mas na limitação de Hebreus 11, estamos no verso 1 que diz: aconteceu depois destas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Verso 2. E um deu parte a Jacó e diz: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Ou seja, enfermo, acamado somente nos seus dias finais, vai receber José assentado no seu leito. E, naturalmente, vem a narrativa dele agradecendo a Deus de poder ter visto José vivo, agradecia por ter visto também seus filhos, a geração seguinte, ali criado, crescendo na terra do Egito. E pronto, a partir do verso 13, ele propõe-se a abençoar seus netos, filhos de José. E o verso 13 vai dizer para nós, até o verso 16 inicialmente: e tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, a esquerda, e a Manassés na sua mão esquerda,
à direita de Israel e fê-lo chegar a ele. Mas, que é Jacó, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e sejam chamados neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Então, José encaminha seus filhos na ideia de que à direita deveria ficar o Manassés, na mão direita de Jacó, como sendo a prioridade da bênção sobre o primogênito Manassés, e a mão esquerda sobre o outro, mais novinho, o Efraim, e teria uma bênção, mas não a mais importante, dada pela mão direita. Mas Jacó, ainda que José falou, ele inverteu as mãos, colocou a direita em Efraim e a esquerda em Manassés. Então a bênção principal, entendimento e costume, estaria sobre aquele que estivesse abaixo da mão direita, e era o menorzinho, não era o primogênito, e começa a abençoá-los. Voltando à nossa tela, e o capítulo 48, verso 17, que está em tela, trazendo o registro de Gênesis, podemos ler então o que acontece em seguida. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, meu filho, ou filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti, Israel, que é Jacó, abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E aí temos, nesta lição, esses versos que conduzem o nosso estudo no segundo subtítulo, as bênçãos de Jacó sobre seus descendentes. E observe que repete-se o que aconteceu com Isaque. O menor ganhou a primogenitura, e o primogênito não a tinha, porque Deus já tinha elegido Efraim como aquele que seria o de maior bênção e destaque no meio das tribos de Israel. E de fato depois essa tribo foi também líder, uma liderança particular, especial, entre 10 tribos na história de Israel, que não é o caso de estudarmos agora. Mas sim, o que Jacó, ali no seu leito de morte já, estava fazendo, não havia nele nenhuma falta de entendimento, não havia nada de ter perdido o juízo ou a razão das coisas, lúcido para falar de coisas futuras na visão que Deus lhe deu. Fé, ou seja, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele falou ali na sua velhice extrema, mas era o que Deus ia fazer, era antes a vontade de Deus, que depois se veria cumprir conforme as suas palavras. Ou seja, um homem de Deus, um herói na fé, que até no último instante estava trazendo palavras lúcidas, segundo aquilo que era o propósito de Deus. Assim, falando e continuando no nosso estudo, nesse primeiro parágrafo do subtítulo 2, repito, as bênçãos de Jacó sobre os seus descendentes, lemos o texto que está em tela. Assim como na história de Isaac, não há dúvida de que muitos atos de fé podem ser apontados na vida de Jacó. Basta, porém, citarmos apenas 2, talvez os últimos de sua longa carreira, que pareceu bem ao Espírito de Deus destacar aos hebreus para nossa instrução acerca da fé que habitou neste patriarca. Jacó, que é Israel, Israel, que é Jacó, abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, numa atitude ou espírito semelhante de seu pai Isaque, profetizando que o mais novo, Efraim, seria um povo maior que o mais velho, Manassés. E de fato, Efraim se tornaria uma tribo tão poderosa que viria a ser muitas vezes citada como representante das 10 tribos do norte, após a divisão do reino. Assim como Isaque, Jacó abençoou a ambos no tocante às coisas futuras, quando vivia apenas como peregrino na terra. Mas além disso, notemos como, estando já em idade avançada e privado da visão, o patriarca não se deixou guiar pelo instinto natural, mas antes pela fé, segundo a qual a bênção de Deus é reservada àqueles que são à semelhança de Isaque, e não pelo mérito da carne, segundo critérios humanos. Interessante isso, como as coisas acontecem, como depois Deus também vai quebrar o protocolo ao chamar para ser rei em lugar de Saul a Davi, que era o menorzinho de um grande número de irmãos fortes, irmãos guerreiros, mais velhos, mas lá o pequenino é que foi receber o destaque quando Deus diz: achei a Davi segundo o meu coração. Onde Deus escolhe, Deus distribui os dons e as funções. O que mais a gente quer? Descansemos, porque a bênção não é só para um para ir para o céu. No céu vai ter lugar para muita gente, e a palavra diz que é uma multidão que ninguém pode contar. Então, tem vaga para nós no céu, sem termos essa pretensão de ser aquilo que queremos ser, segundo o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa presunção. Melhor deixar Deus dirigir, que vai colocar no lugar certinho, segundo aquilo que é próprio de nós mesmos. Continuando, no segundo parágrafo, ainda no segundo subtítulo dessa lição, do trimestre que é Heróis da Fé, e deste domingo, na lição 3, Isaac, Jacó e José, herdeiros da promessa, as bênçãos de Jacó sobre seus descendentes, e no segundo parágrafo. E o texto diz para nós, em seguida, no mesmo verso, o escritor acrescenta o detalhe de que Jacó adorou encostado à ponta do seu bordão, que poderia ser uma referência a quando este recebeu José e seus filhos, ou quando mandou chamar seus filhos, outros, para abençoá-los. Mas de qualquer forma, o importante aqui é que, depois de uma longa caminhada, onde o Senhor Deus Todo-Poderoso guiou e guardou Jacó de tantos perigos, dando-lhe diversos sinais da sua fidelidade, o já idoso patriarca
mesmo não tendo ainda alcançado as promessas e contando com a proximidade da sua morte, adorou ao Senhor Deus, isto é, expressou a sua gratidão, abraçou as promessas como fiéis e verdadeiras, e assim abençoou tanto os filhos de José como seus outros filhos, no tocante ao futuro das tribos de Israel, que se levantariam a partir de cada um deles. E nesse gesto, mostrando o esforço dele numa idade avançada de se inclinar num sentido de reverência e adoração a Deus. Maravilha esse cuidado, essa perseverança e esse entendimento de que Deus não o abandonou em nenhum instante e fez cumprir tudo que estava já proposto no coração de Deus e que Deus tinha revelado ou prometido a Jacó. Um texto bonito que nós temos, acrescentando essa história, é o contido no capítulo 49 de Gênesis, e para isso abrimos a Bíblia ou abrimos a tela com os versos 1º e depois o 33 desse capítulo 49. Quando Jacó, que é Israel, Israel que é Jacó, abençoou os 12 filhos, todos eles encarreirados, contando nesses filhos, sim, a descendência de José, mostrando como tinha lucidez e como era pela fé que ele falava tudo aquilo, segundo o que Deus deve ter revelado a ele. Assim o primeiro verso diz: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, diz o verso 2, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. E vem então, a partir desse verso seguinte, o 3 até os últimos versos desse capítulo, Jacó descrevendo o futuro de cada um dos seus filhos. Filhos que não seriam eles mais, seriam uma grande multidão compondo cada uma das tribos da nação de Israel. E o verso 33 conclui: acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Ou seja, até o último instante, o último fôlego, falando daquilo que Deus tinha falado, da sua ou da fidelidade de Deus para com ele, e sempre ressaltando de que seriam abençoados dentro do propósito de Deus de abençoar Abraão e sua descendência, Isaac na sequência e a sua descendência, Jacó, ele que despedia-se dessa vida sem ter prêmio nenhum, porque era recolhido na sua morte, mas vendo a promessa de que um dia estaria com Deus na eternidade, o que hoje sabemos na ressurreição do último dia. E assim, podemos prosseguir, entrando já no terceiro subtítulo, o pedido de José a seus irmãos. E nesse estudo, limitados outra vez, por nossa escolha, modo de estudar esses heróis da fé, Hebreus capítulo 11, quando diz a palavra pela fé, no verso 22, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. E depois a narrativa está em Gênesis capítulo 50, verso 22 a 26, e que diz para nós assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro,
mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Naturalmente embalsamaram e colocaram o caixão num caixão, porque tinham o compromisso de levar os ossos de José para a terra prometida. Ou seja, José terminou seus dias crendo como seus pais, de que Deus visitaria a eles e lhes daria a Canaã, terra de suas peregrinações. Assim colocado nesse terceiro subtítulo, o pedido de José a seus irmãos, que é os seus ossos serem levados quando Deus os tirasse do Egito, nós temos o parágrafo único, primeiro e único, da nossa lição, e que está colocado aí em tela. Lemos, portanto: teremos de passar por alto toda a história maravilhosa deste homem que, ainda jovem, foi provado ao sofrer a inimizade de seus próprios irmãos, depois acusado de um crime que não cometeu, até ser finalmente exaltado por Deus a uma posição de tremenda honra e poder, de onde prontamente acolheu sua casa, quando esta se achava em aflição, e perdoou os seus irmãos que haviam procurado o seu mal. É para o último evento registrado na vida de José, e último também registrado em Gênesis, que o escritor aos Hebreus chama a nossa atenção. Notemos, em primeiro lugar, que este filho de Jacó, tendo desfrutado de todas as riquezas e grandezas do Egito, considerado em honra apenas abaixo da posição do faraó, não teve nada disso como coisa mais importante do que a promessa de Deus. O fato de ele ter coisa mais importante que a promessa de Deus, sim, o fato de ter confessado que, embora estivesse morrendo, a promessa se cumpriria e seu povo deveria aguardar com ansiedade pelo dia da visitação, assim como ele havia aguardado. Indica que o seu desejo era o mesmo que o de seus pais, Jacó, Isaque e também Abraão, e morreria abraçado à esperança de que um dia entraria na sua verdadeira herança, que não era o Egito. Do mesmo modo, ao intimar seus irmãos a levarem seus ossos para a terra de Canaã, quando fossem visitados por Deus, José testifica que, mesmo tendo vivido como um rei na terra do Egito, o maior império no passado, ele ainda assim se considerou apenas um peregrino ali. Ansiava naturalmente coisa maior, aquilo que Deus tinha para dar. Então observe bem que José, sendo governante do Egito, superior a ele somente Faraó e no trono, um destaque particular, escrito, dito, pronunciado pelo próprio Faraó, ele não tinha os olhos para a riqueza, para os prazeres deste mundo, e muito menos prazeres ilícitos. Ele estava focado na promessa de Deus. Deus vai dar ao seu povo uma terra prometida, terra das peregrinações, é onde eu estarei com os meus restos mortais, até que venha o grande dia do arrebatamento, do juízo final, da ressurreição de todos os mortos, para comparecerem diante de Deus e cada um receber
aquilo que é correspondente ao que fizeram na face da terra. Portanto, observem, não tinha por precioso o que o mundo poderia oferecer, mas aquilo que era a promessa de Deus, porque a promessa de Deus é maior e é além desta terra, é para os lugares celestiais, é para a eternidade. E assim, em Hebreus capítulo 11, verso 13 e até o verso 16, podemos destacar o que temos aí colocado nas Escrituras. Hebreus 11 é o capítulo, 13 é o verso onde iniciamos esta leitura. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. É o que Jesus depois disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. E assim passam-se os anos, passa-se o cativeiro de Israel no Egito, quando a sorte muda, então com José, muito honrados, depois seriam desprezados e tornados escravos, mas Deus envia Moisés, cumpre a promessa de tirá-los dali e tirou-os com a mão forte e lá transportaram então os ossos de José, que até hoje estão lá na terra de Canaã, hoje com outros nomes e outros moradores. Mas se cumpriu os ossos de José na terra que Deus prometeu dar à descendência de Abraão. Assim colocado, podemos estar concluindo nossa lição, quando temos o texto final lançado em tela: Isaac, Jacó e José foram 3 patriarcas que brilharam pela sua fé na promessa de Deus, feita inicialmente a Abraão, e viveram suas vidas na esperança do cumprimento desta promessa, não se frustrando com quanto fosse necessário aguardá-las, ainda que essa esperança implicasse em manter-se abraçado a elas até os seus últimos dias. Seja nessa vida ou na futura, o Senhor Deus cumprirá aquilo que prometeu a todos que nele esperam, e todos que nele esperam hão de entrar na sua herança. É a palavra final que temos quando se diz, ou Jesus diz, expressando o que encontramos em Mateus capítulo 25, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí pronto, observem que Abraão mesmo foi dito que ele não herdaria aquela terra no seu tempo, mas a sua descendência herdaria depois de 400 anos de cativeiro. Então, Abraão sabia que o negócio ia se estender séculos, mas Deus cumpriria a sua promessa de levá-los à terra de Canaã. Isso se repetiu em Isaac. Isaac avançou nos anos de vida na face da terra, mas não contava aqui como sendo o lugar do seu repouso, e aqui desta terra física, a sua herança, a herança que Deus a ela se referia. Igualmente Jacó, e depois José, e depois Moisés, e assim todos que esperam em Deus até hoje, precisamente hoje, sabem que não é nesta terra o lugar do nosso descanso. Aguardamos a celestial. Por isso, vamos estar firmes,
séculos passaram e Deus cumpriu em Abraão, Isaque, Jacó e José a sua promessa. E certamente Ele vai cumprir em nós. Quando a trombeta soar, quando o arcanjo elevar a sua voz, aí sim os mortos vão de ressuscitar e enviará o grande juízo de Deus e o vinde benditos de meu Pai, que queremos estar ouvindo. Ou como diz aquele hino, que nós ouviremos Jesus chamar o nosso nome. Isso posto, continuemos considerando que nessa lição 3, Isaque, Jacó e José, herdeiros da promessa, seguimos o nosso desenvolvimento conforme o nosso padrão em 3 subtítulos: a bênção de Isaque sobre Jacó e Esaú, as bênçãos de Jacó sobre seus descendentes e o pedido de José a seus irmãos. E em tela também repetimos o texto áureo, porque o nosso estudo está resumido ao contido em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos, ou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão, do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. E assim concluímos esta lição número 3, e que Deus os abençoe grandemente, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço
primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.